Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, mas também estou gostando muito de gravar essas aulas para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, período e frase. Aparentemente, isso acaba gerando muita confusão na hora de analisar. Lembramos que, por que a gente estuda análise sintática? Por que nós estudamos esses termos? Para entender melhor o texto. Todos os termos que nós analisamos na análise sintática, eles são extremamente importantes para que nós consigamos entender bem um texto, conseguir identificar por que aquele termo é daquela forma. Então, nós vamos entender através do texto, né? Dos textos que nós já lemos, que é Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, né? E também do texto do Menino de Grapiona. Nós vamos começar a entender aí como funciona essa noção de oração, frase e período. Vocês vão ver que é uma matéria bem simples, vocês já viram isso em anos anteriores. Nós vamos relembrar e aprofundar para dar continuidade nesses estudos de análise sintática. Então vamos lá, que eu preparei um slide para vocês e vou explicando. Vamos entender um pouquinho os conceitos de frase, oração e período. E também vamos identificar como isso funciona dentro do texto, né? Que é o mais importante, que nós saibamos identificar esses conceitos dentro da textualidade, dentro do que o texto representa para nós. Primeira coisa, quando nós falamos em oração, frase e período, as pessoas tendem a confundir, achar que esses termos eles são sinônimos, né? E na verdade eles não são sinônimos, tratam-se de termos diferentes, né? Quando nós pensamos em frase, nós pensamos em um enunciado que possui um sentido completo. E esse enunciado, ele pode se dar de diversas formas, sem precisar, por exemplo, de ter um verbo ali dentro desse enunciado, né? A oração, ela necessariamente precisará de um verbo, né? Ela vai precisar de um verbo girando ali, né? Coordenando tudo que está ali dentro desse enunciado. E já o período significa quantas orações, ou seja, quantos verbos, né? Que tem ali naquela frase, né? Que a gente pode chamar assim oração e período de frase, né? Se eles possuírem um sentido completo. Mas para que seja oração, para que seja um período, é necessário que exista aí um verbo, né? Nós temos também uma locução, pode também, né, dentro da oração, haver uma locução verbal, que são dois verbos, né? Um verbo de ligação junto com outro verbo para dar um sentido completo, né? Mais pra frente nós vamos estudar mais a fundo. O interessante agora é que vocês entendam um pouquinho desses conceitos, né? Então vamos lá. Quando eu falo em frase, por exemplo, nós já até estudamos isso um pouquinho mais atrás. Por exemplo, quando tem uma placa que diz silêncio, alguém gritando socorro. Isso são exemplos de frases. Por que são exemplos de frases? Porque eles têm um sentido completo. Quando você escuta alguém dizer silêncio, você entende que ela precisa que as pessoas, né, não façam barulho. Quando você escuta uma pessoa gritando, por exemplo, socorro, você entende que essa pessoa ela precisa de ajuda. Portanto, é uma frase, tem sentido completo. Agora, se eu falar a palavra, por exemplo, verde, pode ser considerado uma frase? Não pode ser considerado uma frase, porque não tem um sentido completo, é algo vago. Não dá para dizer verde, mas verde pode ser verde limão, pode ser o verde da alface, pode ser o verde da pessoa estar verde, está passando mal, enfim, podem ter vários significados. Então precisa de um contexto para que eu entenda isso. Por exemplo, se eu digo assim, ó, choveu, pode ser considerado uma frase, né? É um verbo, né, que indica que aconteceu, né,
A água caiu do céu. Quando eu digo que choveu, tem um sentido completo. Por quê? Porque eu entendo que naquele momento aconteceu a chuva, certo? Então, é uma frase, sim, tem um sentido completo. Agora, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de frase, né? Que aconteceu dentro do nosso texto. Quem lembra aí dos textos que nós lemos nas aulas? Inclusive, que vocês têm uma produção textual para realizar a respeito desse tema, né? Quando nós temos aí, vou colocar aqui para vocês, né? Porque a essência dos pássaros é o voo. Olha que legal, né? Quando eu digo que porque a essência dos pássaros é o voo, nós temos um verbo aqui. Claro, o verbo ser, né? Quando eu digo porque a essência dos pássaros é o voo. Eu consigo entender o que essa frase, né? Ela tem a me dizer? Sim, que a natureza dos pássaros é voar, né? Que se a gente impede um pássaro de voar, nós estamos impedindo esse pássaro de fazer algo que é natural à sua essência, né? Então, a partir disso, nós entendemos que essa é sim uma frase, porque tem um sentido completo, e é uma oração porque tem um verbo, correto? Então, vamos lá. E agora, professora, nós vamos analisar então, nós já sabemos que é uma frase ela precisa ter aí um sentido completo, ela precisa passar uma mensagem, né? Eu preciso conseguir entender o que é essa frase. Lembra que nós vimos a noção do que é texto e o que não é texto? E que o texto tinha que passar necessariamente uma mensagem? É a mesma coisa que a frase. E aí eu deixei para vocês a tarefa para vocês produzirem um mapa conceitual, né, um mapa mental, como vocês acharem melhor chamar. E lá nas páginas que eu deixei do livro, vocês vão ler, vão analisar e vão fazer um esqueminha. Pode ser colorido, pode fazer coração. Lembrando que os desenhos precisam fazer sentido para vocês, né? Quando vocês forem acessar essas memórias, né? O desenho vai ajudar você a lembrar do que você estudou. E aí nós temos, por exemplo, nas frases, né? Nós temos alguns subtipos, né? Que nós dizemos. Nós temos as frases declarativas, né? Quando o emissor, ele quer declarar alguém, declarar algo. Pode ser algo de maneira afirmativa ou algo de maneira negativa. Por exemplo, aqui, porque a essência dos pássaros é o voo. Se trata de uma frase declarativa. Eu estou declarando, eu estou afirmando que a essência dos pássaros é o voo. Então, sim, nós temos uma frase declarativa. Se eu colocasse assim, ó, porque a essência dos pássaros não é o voo, também seria uma frase declarativa. No entanto, essa frase seria negativa. Essa é só a diferença, beleza? Nós temos as frases exclamativas, né? Que é quando você manifesta emoção, surpresa. Eu poderia colocar assim, ó, os pássaros voam, né? E colocando um ponto de exclamação ali, eu teria uma frase exclamativa. É muito fácil analisar isso, porque tá ligado aí, ó, aos pontos, né? A pontuação. Nós temos ali ponto final nas frases declarativas, nas interrogativas, o ponto de interrogação e na exclamativa, ponto de exclamação. E aí nós temos as frases, que são as frases mandonas, né? Que são as frases que vão ser imperativas. Assim como nós temos os verbos imperativos, nós temos as frases inteiras imperativas, que são aquelas frases que vão demonstrar, né? Um comando, uma instrução ou uma ordem, né? Como que eu poderia, dentro desse texto aqui, dentro do texto do Rubem Alves, colocar? Como é que eu poderia colocar essa frase no modo imperativo, né? Voe, pássaro, né? Voe, pássaro. Eu estou ordenando, né, que o pássaro voe. Então, eu conseguiria passar essa frase
para o modo imperativo. Percebe o quanto é importante que você analise, né? Que você entenda esses termos para que você consiga entender o que o autor quis dizer. Então, essas análises, elas servem, elas têm a finalidade de nos fazer entender melhor, né? O que nós já estudamos lá nas aulas passadas, que é a intencionalidade, né? Qual a intenção do autor. E são pequenos termos dentro, né, do texto que vão nos trazer aí o significado de tudo, assim como as conjunções que nós vamos estudar mais à frente. Beleza? E temos frases optativas, né? Que é quando ele expressa, né? Quando você quer expressar que algo aconteça. Como é que eu poderia colocar aqui? Mudar o texto de Rubem Alves, né? Vamos lá. Poderia colocar, por exemplo, desejo que os pássaros voem. Eu estou expressando um desejo, uma vontade. Quando eu expresso desejo, vontade, são frases optativas. A minha intenção não é que vocês decorem os conceitos, tá? Fiquem tranquilos. É mais que vocês consigam enxergar as diversas formas de escrever, as diversas formas de interpretar um texto. A partir do momento que eu consigo entender que existem mecanismos que podem passar mensagens e sentidos diferentes, eu consigo ler e escrever melhor, de forma mais eficaz, ok? E aí, nós temos a oração, né? O que seria uma oração? Tem sempre aquela frase unânime que vai dizer: professora, a oração é o Pai Nosso. Eu sei que você pensou nisso, né? Oração simplesmente é um tipo de frase também que passa o sentido completo. Sim, ela precisa passar um sentido completo, né? Só que ela se organiza e ela vai girar em torno de um verbo. Vamos lembrar o que é verbo, gente? Alguém aí tem dificuldade para encontrar os verbos dentro do texto? Se alguém tem, coloca aí para mim, por favor, né, na atividade que vocês vão fazer. Vai ter um campinho de resposta e você coloca essa resposta lá, dizendo que tem dificuldade para encontrar o verbo, que eu vou te dar umas dicas bacanas. Mas o verbo, basicamente, ele vai expressar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, né? Então, geralmente, ele sempre vai estar presente dentro dos textos, a não ser que seja um texto como aquele texto que nós lemos lá do circuito fechado, né? Que não possuía verbos, só os substantivos, né? Mas esse texto tinha o que nós chamamos de licença poética, né? Que é quando o poeta, o escritor, ele tem essa permissão para escrever de diversas formas diferentes, né? Então, a oração, ela tem que ter um verbo. Achou um verbo dentro do enunciado? Esse verbo, ele vai ser o indicativo de que é uma oração, beleza? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de orações para vocês. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Muito forte isso, né, gente? É bacana também para vocês já irem pensando aí na produção textual de vocês. O que eu quero dizer com pássaros engaiolados são pássaros sob controle? Gente, pensando agora de maneira assim ilustrativa, um pássaro, quando ele tá na gaiola, ele tem que se alimentar, o dono vai lá, alimenta ele, dá água para ele, mas se não alimentar e se não der água, ele vai acabar morrendo, né? Qual é a metáfora disso, né? O que eu posso pensar aí no sentido mais amplo, né? No sentido profundo disso? Que muitas vezes as pessoas estão engaioladas o quê? Pelo sistema, né? Todo mundo tem que manter ali uma rotina, como lá no circuito fechado. Você tem que trabalhar, estudar, comer, dormir, e a vida vive nesse ciclo. Então, dessa forma, quando as pessoas elas estão fechadas nesse ciclo, é muito mais fácil, por exemplo, conseguir controlar essas pessoas, né? Por quê? Porque elas vivem em função de contribuir ali para o que nós chamamos de seta dourada. Tem um documentário muito legal que vai falar sobre o consumismo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que as pessoas são altamente consumistas, vivem em torno do capitalismo, compram e compram e compram cada vez mais.
acumulam coisas e vivem para sustentar aí essa roda, né? A roda do capitalismo. Então, é bacana para vocês pensarem aí a respeito desse processo, né? Então, quem quiser também pode pedir aí que eu coloco para vocês o link desse documentário. Eu acho que vai ajudar muito também no texto dissertativo de vocês. E aí, passando, cadê o verbo, gente? O verbo tá aqui, ó. O verbo ser novamente, né? Pássaros engaiolados são pássaros sob controle, né? E aí nós temos tudo girando em torno. Quem são? Pássaros engaiolados. O que eles são? Pássaros sob controle. Então, nós temos o verbo aí. Agora aqui nós temos, ó, escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Frase muito forte, né? Essa aqui é até mais fácil de entender. Ou seja, a escola, que é a escola de verdade, né? Que realmente é a escola das asas, ela vai permitir que as pessoas voem, que elas sejam elas mesmas e que elas tenham liberdade de pensar e sentir, né? Não é mais como aquele ensino arcaico, né? Tradicionalista, onde os nossos pais e avós tomavam, seus pais não, os meus, né? Que já têm uma idade maior. Eles levavam palmadas nas mãos, né? Ajoelhavam no milho quando não faziam os deveres. Era uma escola totalmente copista, né? O professor passava milhões de coisas no quadro e você tinha que copiar. Muitas vezes as pessoas copiavam sem nem entender o que estava sendo copiado. Você tinha que copiar rápido. Eu peguei um pouco dessa época também, dessa parte de copiar. E a gente acaba virando verdadeiro copista, né? Então, essas escolas, elas não permitem, há uma hierarquia muito grande, não permitem que as pessoas pensem. Só que aqui acontece uma coisa diferente. Olha só, nós temos 2 verbos aqui. Porque eu tenho 2 verbos, deixou de ser oração? Não, não deixou de ser oração. É uma oração, mas eu vou te mostrar ali na frente, só para não misturar os conceitos. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Olha aqui, ó. Nós temos ensinar, nós temos aqui o que mais? Quais são os outros verbos? Não podem fazer, aqui nós temos uma locução verbal, tá? Ó, podem fazer, nós temos 2 verbos que vão ter um sentido só aí dentro, né? Não podem fazer. Poderia colocar assim? Isso elas não farão, né? Porque eu vou ensinar o voo, isso elas não farão. Porque o voo já nasce dentro do espaço. Ele poderia colocar um verbo só. Só que é comumente utilizado, né? Para a linguagem não ficar totalmente formal, né? Truncada. Se utiliza e é permitido assim se utilizar as locuções verbais, né? Porque o voo já nasce dentro dos pássaros. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, né? 3 verbos aí, né? Na verdade, 2 verbos e uma locução verbal. Tudo que tiver em língua portuguesa, galerinha, que tiver o nome locução, significa que 2 ou mais palavras vão ter o valor de uma, né? 2 palavras juntas ali para conseguir o significado do que está na frente. Se for locução adjetiva, são 2 palavras com valor de adjetivo. Se for locução conjuntiva, por exemplo, 2 conjunções que têm valor, né? 2 palavras têm valor de conjunção. Então fiquem ligadinhos aí todas as vezes que vocês verem algo aí, né? Então aqui nós temos 2 orações. E aí, pensando nisso também, agora nós vamos ver os períodos, né, gente? O que seria aí um período, né? Quando a gente pode falar período, professora, período, né? Nós temos aí o período letivo, período de descanso, exatamente, né? Isso também. Só que dentro, né, da gramática, dessa análise sintática, período, ele vai ter 2, né? Vão ser 2 tipos, né? Simples ou composto. Professora, o que seria um período simples e um período composto? Gente, muito fácil. Fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo gritar junto. Gente, é sério, eu sempre tenho uma música, né, pra falar aí sobre a matéria. Vocês gostam de cantar?
Tenho certeza que na aula a gente vai fazer várias músicas com conteúdo, tá? Então, o período, ele simplesmente é período simples. Há um verbo só dentro da oração. Período composto, existem 2 ou mais verbos, né? Aí eu trouxe pra gente aqui o nosso texto aí, nosso menino Grapiúna, que vai ficar marcado aí durante esse ano, ó. Trava a língua. Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Ora, nós temos 2 verbos. Se nós temos 2 verbos, período composto. Período é a oração, né? Período e oração. Vamos lá. Oração tem que ter um verbo. Se tem um verbo, vai ser um período simples. Se tem 2 verbos, período composto. Não regateou elogios, né? Período simples. Nós temos aqui o verbo regatear. Se você não sabe o que é o verbo regatear, dá uma pesquisadinha aí. Eu quero que vocês aumentem o léxico de vocês, né? Recordo com carinho a figura do jesuíta português, erudito e amável. Período composto. Olha lá. Recordo com carinho a figura do jesuíta português, erudito e amável. Período simples. Porque, ó, recordo só tem um verbo aqui, apesar de ser uma oração, né, grande, com vários termos, eu só tenho um verbo. Então, será aqui um período simples. Tá bom, galerinha? Então, galerinha, essa foi nossa aula de hoje. Eu deixei aqui embaixo para vocês, no plural, a tarefa de casa, né? A tarefa de casa nada mais é do que vocês lerem os capítulos, né? Lerem as páginas, aliás, né? O capítulo e as páginas que eu deixei lá e construam um mapa mental. Esse mapa, eu coloquei um exemplo aí, né? De um mapa super legal, super bonito. Ah, você precisa fazer igual aquele? Não. Você pode fazer o mapa da forma que fique melhor para você lembrar depois. Os desenhos, eles servem, como eu disse, para ilustrar e para que vocês possam acessar esse conhecimento depois. Fica mais fácil de lembrar, né? Mas não é necessário que você faça, tá? Então, você pode fazer simples ou você pode. Aí, a galera que... Sei que tem uma galera que ama lettering, né? As garotas aí adoram, tem várias canetas coloridas. Então, abusem da criatividade. Esses esquemas vão ser para a vida de vocês, tá? Esses resumos, né? Quando a gente assiste a uma aula, lê depois o conteúdo e faz um resumo que seja, né, a gente consegue absorver melhor o conteúdo e a gente acaba não esquecendo mais. Na hora de estudar, preciso lembrar desse conteúdo, você vai pegando esses mapas e vai lembrando. Então, você pode fazer no caderno? Pode fazer no caderno. Eu gosto muito de fazer mapa mental em caderno de desenho. Então, eu compro um caderno de desenho e vou fazendo os meus esquemas ali. Depois é maravilhoso para eu olhar, para eu ver. Fica bonito, visualmente falando, né? Fica colorido. Então, eu posso fazer isso. Professor, posso fazer em folhas de A4, né? Lá em São Paulo a gente chama de folhas de papel sulfite. Aí eu fico confusa nessa tradução. Então, pode fazer? Pode. Posso colocar numa parte? Pode. É você que vai decidir qual é a melhor forma para vocês. Inclusive, esse tipo de esquema vocês podem muito utilizar nas aulas de outras disciplinas. Então, se teve uma aula de história, teve uma aula de geografia, assistiu a videoaula, foi ler o conteúdo no livro, faz um pequeno mapinha mental com o que você entendeu. Pode ser um mapa pequeno. Vocês vão perceber como os estudos de vocês serão potencializados dessa forma. Então, a gente vai fazer sempre aí esses mapinhas, tá bom? Beijinho pra vocês. Ótimo, né? Final de semana, quase, né? Quintou, daqui a pouco sextou. Então, bom aí, restinho de aula pra vocês. E eu espero ansiosamente para encontrar vocês presencialmente na próxima segunda-feira. Beijo! Tchau!